sejam bem-vindos ao podcast Por Acaso, uma produção do Por Acaso com a apresentação de Caterine Vibrants e Isabel Debatim. Siga o podcast para receber as novidades dos novos episódios e você também pode nos acompanhar nas redes sociais @poracaso, @ocpnews e no site poracaso.com.br e ocp.news. O tema educação é algo que sempre estará em pauta. A sociedade evoluiu e a forma como aprendemos e ensinamos consequentemente vai passando por transformações e modificações. Durante a pandemia, a educação precisou se adaptar a uma nova realidade, e isso, com certeza, trouxe novas experiências e direcionamentos para a educação. Isso também impactou a forma como os professores lecionam, como os alunos aprendem e como é feita a gestão do ensino no mundo. Sai na frente quem está mais preparado e motivado a atender uma demanda que abrange todas as classes e que é essencial na vida de todos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre educação no Brasil e de que forma ela tem sido impactada nos últimos tempos. Vamos ao conceito. Pelo dicionário, educação é ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Para Aristóteles, a educação entra como aquela capaz de desenvolver as condições necessárias para a segurança do regime e para a saúde do Estado. Este é um organismo vivo, cujo fim é assegurar as necessidades materiais para a sobrevivência do homem e uma vida intelectual melhor. A educação edifica o sujeito político. Para Paulo Freire, há duas definições de educação, uma geral e outra específica. A geral diz que a educação é uma concepção filosófica e ou científica acerca do conhecimento colocado em prática. A específica é entendida como o processo constante de criação do conhecimento e de busca de transformação, reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana. No episódio de hoje, nós temos dois convidados, Nelson Martins de Almeida Neto e Valdinei Deretti. Nelson Martins de Almeida Neto é graduado em Design Industrial, projeto de produto, possui experiência em gestão acadêmica de ensino superior desde 2008. Atualmente, faz a gestão do Centro de Inovação de Jaraguá do Sul e, além disso, leciona e coordena os cursos de graduação em Design de Moda, ambos demonstrando resultados positivos de reconhecimento com nota 4 na avaliação do MEC. É membro do Conselho Universitário do Núcleo de Marketing e Comunicação da CIGES. Valdinei Deretti é graduado em História pela FURB e mestre em Ensino de História pela UFSC. É professor de História na Rede Estadual de Ensino. Bom, gente, bem-vindos. Eu queria perguntar, já do começo, agora com a questão da pandemia, como que tá esse método de ensino durante a pandemia? Agora a gente viu que as aulas voltaram, né? Voltaram parcialmente. A gente queria saber com a avaliação de vocês, já estão algumas semanas, né? Com essa atuação. A gente queria saber como que está a avaliação de vocês, como educadores, a questão da volta depois da pandemia, depois de um ano parado, né, gente? Em geral, sobre educação nesse momento que a gente está vivendo. Tanto faz. Bom, eu vou fazer só uma correção na pergunta. Não foi um ano parado. Acho que foi o ano mais agitado que eu já tive na vida. Mexeu com as estruturas. De todo mundo. Na instituição onde eu trabalho, nós em 10 dias estávamos com todas as disciplinas prontas para serem transmitidas ou teletransmitidas, né? Se adaptando à possibilidade das aulas síncronas online. O que é um desafio gigante. Quando você tem 22 cursos em cada unidade, cerca de 2.000 disciplinas acontecendo ao mesmo tempo. Então, não dá para ficar parado. O processo foi exaustivo no começo, e eu vou dizer que ele não para de ser exaustivo, porque quando você tem um desafio como esse, de sair do tradicional, e vamos pensar, sala de aula no formato tradicional, carteira, cadeira, quadro, professor na frente e tal, não é novo, né? Não. Dá para dizer que a educação é um dos sistemas, um dos fluxos que demora mais a mudar o seu formato. E de repente estava todo mundo em casa e tinha que funcionar igual. No caso da educação básica, eu acho que a grande diferença, né, do que o professor falou, para mim, a experiência, é a questão de estrutura, né? Não tem como comparar aí qualquer
instituição de ensino superior com educação básica. Então, a gente se viu de repente, estamos em recesso, então a gente teve uma semana de recesso, né? Os alunos tiveram 2 naquela parada toda, e na semana seguinte a gente foi bombardeado por cursos, lives e tudo mais para aprender a mexer com toda a questão de ferramentas que a escola ela não conhecia, né? Os professores, cada um para si talvez tinham um certo contato, alguns, né? Mas a escola em si não conhecia essa tecnologia, né? Não conhecia um Google Sala de Aula, por exemplo, que foi o que a gente mais utilizou. Então isso foi uma dificuldade enorme, né? E sem contar que a parte do trabalho do professor, né? Muita gente já deve ter acompanhado aí na internet, dá pra dizer que triplicou. Então a gente trabalhou pra caramba, né? A gente teve que correr atrás de um monte de coisa. Como é que eu faço essa aula? Como é que eu me relaciono com um aluno que eu não tô vendo? Né? Porque eu tinha alunos que utilizavam o Google Sala de Aula, mas eu tinha alunos que iam lá na escola de 15 em 15 dias, pegavam um papel impresso, levavam pra casa e depois voltavam e me entregavam isso daí. Como é que eu me relaciono com esse aluno? Isso foi extremamente difícil. E nessa questão de ser uma coisa nova, né, que as pessoas, os alunos, os professores e quem faz a gestão, né, como a gente já citou antes, tiveram que se adaptar. Como que está isso hoje? As pessoas se adaptaram? Vocês todos se adaptaram? Ou ainda está em processo? Ou ainda os alunos ou os professores almejam aquela volta ao normal, entre aspas? Eu posso dizer que eu identifico públicos. São perfis diferentes. Eu tenho pessoas que descobriram que o online é bom. E que se sentem muito bem e que conseguem ver a aula inteira e que nesse formato conseguem interagir porque já estavam acostumados, porque já usavam muita plataforma digital para outras tantas coisas. Sim. E de repente, eu posso usar o Discord para minha aula, por exemplo, como uma plataforma de relacionamento online para programador, principalmente, gamer e tal, né? E agora eu uso para minha aula. Isso é muito legal. Agora, tem pessoas que simplesmente não gostam ou têm uma resistência muito grande, ou, como vários estudiosos de educação indicam, existem maneiras diferentes de se aprender. Você pode aprender ouvindo, pode aprender vendo, pode aprender fazendo, as 3 coisas juntas, e para cada indivíduo é diferente. Então, tem pessoas que sem a experiência, a vivência, o momento sala de aula, a aprendizagem é menos rica. Então não identifica o online como uma forma interessante de aprendizagem. E daí não quer estar presente. E tem o público do tipo, bom, tem pandemia, eu não vou, tô com medo. Mas se eu puder ir, eu vou. E daí meio que tanto faz. Os dois vai, tranquilo. Mas a gente tem perfis bem diferenciados em relação a esse processo. Mas como ele disse, tudo depende da estrutura. Porque a gente tem pessoas que estão assistindo a aula no celular, no smartphone. E acompanhando aquele conteúdo ali. Tem outros que estão no computador, tem outros que estão com 3 telas. E daí Depende, né? tudo muda. Depende muito da tua possibilidade também. Né? Ou tá na sala de casa ou na cozinha com a família junto. Fica mais difícil. Não, eu tenho o meu quarto, a minha sala, com as minhas coisas, e eu consigo fazer. Fica muito mais fácil. Então, às vezes aquela questão do transporte, né? Tipo, você tinha que ir até lá. Né? Às vezes você tinha que sair de casa e você tá no conforto do teu lar, você tá ali numa tela, tá vendo a aula, tá tudo certo. Pro adulto, dia de chuva, sair do meu trabalho, não preciso ir até a faculdade, vou assistir o meu professor da minha cama, de moletom já, meu, que glória! Acho que eu seria dessa turma aí. O professor hoje tá massa, eu tô aqui. Aí tu chama assim, ô fulano, acabou a aula. Ô fulano, daqui um pouco ele te manda um zap, professor, desculpa, eu dormi. Mas acontece isso mesmo? Já aconteceu. Eu entendo essa dificuldade, que alguns têm uma facilidade muito grande. É realmente muito legal essa questão do dia de chuva, ou realmente a questão do transporte. Tem pessoas que moram muito longe, né? O deslocamento acho que é bem impactante, né? E eu percebo que eu tive essa dificuldade quando eu fui apresentar a minha banca do TCC, que foi online, e eu senti muita dificuldade, porque é muito diferente de você estar apresentando alguma coisa na frente das pessoas e você estar vendo a reação delas naquele momento.
Sim. E aí, quando você vai apresentar, você não vê a cara de ninguém. E você não sabe, e agora? Será que todo mundo tá me ouvindo? Ou será que desligou, deu... Não sei. Não sei o que tá acontecendo. E ninguém fala nada, porque tá tudo no mute, né? E então é muito estranho, talvez, essa sensação. É uma questão de se adaptar, né? Eu criei um cacuete. De vez em quando, assim, oi, vocês estão aí? Na sala de aula não precisa. Mas no online, de vez em quando, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô mutado. Eu tô mutada. Não, estão aí, né? Beleza. Falou 10 minutos e aí vai ver, tá desligado o microfone. Você tá só lá gesticulando, né? Não, a gurizada ajuda, eles colaboram. Mais agora. Tem mais tranquilidade, né? Mas colaboram bastante. Com relação à educação básica, ali, na minha experiência com a escola, a gente voltou agora, eu estou conversando com os alunos sobre todo esse processo do ano passado. Eu estou fazendo um trabalho bem devagar mesmo, conversando com eles. E apesar de não serem todos os alunos que voltaram para a sala de aula, né? Tem alguns que continuam no remoto. Esses que voltaram, eles estavam extremamente ansiosos para voltar. Aquela coisa de, professor, eu não consigo estudar em casa, eu não consegui aprender, eu não entendi o que era para fazer, ou eu não entendi o conteúdo, sabe? Então, para eles teve uma dificuldade muito grande, né, com relação a isso, e essa volta significa muito para eles, né? Só que ao mesmo tempo tem a questão de como é que a gente cuida desses alunos, né? Porque tá voltando num momento bastante difícil da pandemia, né, que a gente está vivendo. Ele tá afim de voltar, mas ele não tá afim, ou alguns deles, né, não estão afim de seguir medidas sanitárias, de seguir regras. Então a gente tem, além da questão toda de estar em sala de aula e conseguir, né, fazer um trabalho interessante com relação à educação do currículo, né, ao ensino do currículo que a gente ainda tem essa parte de insistir com o aluno, precisa seguir medida de segurança, precisa vir de casa até aqui de máscara e não colocar máscara só no portão da escola, né? Então a gente lida ainda com isso, né? Então o trabalho, pelo menos da minha experiência nessa volta agora de ensino presencial, está sendo assim, bem devagar, conversando sobre o ano passado, vendo o que deu certo, o que não deu certo, para a gente conseguir retornar da melhor forma possível, né? Até porque tá híbrido, né? Então eles ficam uma semana na escola, uma semana em casa, né? Então eles vão ter que continuar estudando em casa. Então se não deu certo no ano passado o estudo em casa, esse ano também não vai dar, então a gente vai ter problema de novo. Então tem que estar insistindo o tempo todo nisso, né? E eu acredito que é a parte mais trabalhosa, assim. A parte mais trabalhosa que a gente tem nessa volta aí. Interessante traçar esse paralelo, né? Porque querendo ou não, o ensino superior é uma coisa, o ensino médio é outra, é totalmente diferente, né? E eu queria fazer essa pergunta pra você, como que você traça isso? Como você acha que é bom essa questão de você ficar uma semana em casa, uma semana ir pra escola, uma semana em casa? É eficaz isso? Eficaz no sentido de medida melhorando? sanitária, pode ser, porque daí tem menos gente dentro da sala, né? Não teria como voltar todo mundo. Eficaz no sentido de ensino e aprendizagem, talvez não tanto. Melhor do que o ano passado, acredito que vai ser, né? Melhor do que o aluno... Porque aí a gente consegue a comunicação com o aluno. Essa foi a principal reclamação deles. Tem um momento de troca. Isso. Essa foi a principal reclamação deles. Professor, a gente não tinha como perguntar, a gente não tinha, né? Porque assim, eu vejo o professor falar, né? O professor Neto falar que faz lá a aula, os alunos assistem e tal. Nós da educação básica, para conseguir fazer com que muitos alunos assistam uma aula, né? É uma dificuldade enorme. Porque muitos deles, a internet não é boa, ou a internet não está funcionando, ou é só pelo celular, ou faz as atividades no celular dos pais. Né? Então a gente tem uma série de complicações, e aí eu não consigo ter esse tempo com todos os alunos que faziam online para tirar essas dúvidas. Sim. Né? Então era no máximo o chat lá do Google Sala de Aula, mas que também tinha suas complicações. Né? Então assim, vai ser melhor, acredito que nesse sentido vai ser melhor, porque a gente vai ter essa comunicação, né? Mas aí o quão eficaz vai ser só Mas eu acho que trabalhando. nessa questão seria um primeiro passo para, na verdade, adaptar, né? Tem que
Isso mesmo. testando pra ver. Eu tenho um filho de 6 anos e ele tá no híbrido. Pra mim, eu acho que é totalmente ineficaz, porque pra ele eu sei que não rende. Em casa ele não rende, ele não quer fazer, ele tem preguiça. E na escola ele quer ser competitivo, então ele quer ser melhor que os amiguinhos. Então eu sei que lá ele rende muito mais. Então quando é a semana de ele ir pra escola, e ele tá no ensino fundamental, né, primeira série, primeiro ano, eu sei que ele vai com gás, assim. Mas enfim, aí eu senti muito essa necessidade de ele ir, mas percebi que ao mesmo tempo, quando ele tá em casa, ele super desanima. Então eu acho que é bem importante essa questão de quando ele tá, ele aproveitar ao máximo. E aí aos poucos, né, eu acho que todo o sistema vai ter que estruturar de uma forma que vá dando pra adaptar, né? Mas uma coisa que a gente tinha conversado, eu e a Kati, antes da gente começar a gravar, sobre evasão, né? Como que tá isso? Como era antes e como que tá? Até a Kati trouxe um trechinho de um texto, né? Isso. Como que isso tá acontecendo agora? Se existe um aumento significativo de evasão escolar ou não? Porque, na verdade, assim, né? A gente vê no sentido regional que, querendo ou não, ainda tem algumas maneiras talvez um pouco mais eficazes ou não. Posso estar errada, tá? Mas a gente vê uma desigualdade nessa questão de educação no Brasil inteiro. São coisas muito diferentes, né? E aí a gente tirou um trechinho da Unicef, do site da Unicef. Com o tempo, teremos mais evidências sobre as consequências do fechamento das escolas e os impactos do bem-estar e na aprendizagem dos estudantes. Por ora, já se torna evidente que quanto mais tempo crianças e adolescentes permanecerem fora da escola, menor a probabilidade de retornarem, o que acontece especialmente nas famílias em situação de maior vulnerabilidade. E eu acho que dá pra puxar também pra universidade, que eu acho que aquela coisa de, não tô tendo aula presencial, vou trancar a matrícula, enfim, né? Dá pra gente abranger pros dois segmentos. Tem um pouco. Tem o teor da insatisfação, tem o teor de não querer, de achar que as aulas são EAD, mas não são, né? Então aí cabe dizer também que são 3 sistemas diferentes de ensino: o presencial, com experiência, com vivência e tal; o EAD, que é aquele que você procura sozinho praticamente o teu processo, né? Você tem materiais de apoio, leitura, vídeo e assim por diante; e a aula síncrona, que o que modifica, em vez de você ter vários colegas na sala e o professor na frente, você tem vários colegas na sala online e o professor contigo 215 minutos da noite. Então, o processo de transmissão e de interação muda de espaço real para espaço virtual, mas ele é contínuo da mesma maneira. Em alguns momentos, até com mais conteúdo do que o espaço presencial, né? O que faz essa situação de evasão? São também vários fatores. A evasão não foi, nesse ano passado, não foi muito maior do que a dos anos anteriores. A gente identificou isso e tem um porquê. Algumas instituições, a Católica, por exemplo, tem um setor de orientação universitária que fez todo o acompanhamento de cada estudante, isso individual, não foi massa, de cada estudante, com um perfil de evasão. Quer dizer, olha, eu não estou me dando bem com o EAD e tal. Uma pedagoga conversar com essa pessoa. Eu estou nervoso, não estou conseguindo aprender e tal. Uma psicóloga conversar com essa pessoa. Eu estou sem emprego, perdi a renda, que foi um outro grande fator. Por vezes mais motivador, a perda de renda individual ou familiar, né? Foi mais motivador de uma possível evasão do que qualquer outra coisa. Não, peraí. A gente tem uma pessoa especializada em bolsa, outra de projeto de pesquisa, outra de carreira. E as pessoas com essas situações eram direcionadas para atendimentos específicos, o que garantiu uma redução muito grande do processo de evasão. Então, tem evasão? Tem, mas todo ano tem. Esse ano que passou foi um pouquinho maior, mas também não foi nada absurdo. Não tanto quanto a gente identificou para o mercado, que realmente são realidades diferentes. No ensino fundamental, como é que foi? Com relação, eu não tenho assim números, então eu vou falar da minha percepção, né? Sim. Enquanto
o ano correu, no ano passado, né? Falar da minha percepção. Das turmas que eu trabalhei, a gente teve uma média aí de 2 a 3 alunos que simplesmente desapareceram, né? Eles não fizeram nenhuma atividade, não entraram em contato, enfim. Né? Agora, com a volta com o ensino presencial, a gente conseguiu trazer alguns desses alunos de volta para a escola. Né? Então, acho que nesse sentido funcionou. Né? Só que a gente teve situações no ano passado de alunos assim que não sabiam como que estava funcionando as aulas, que a informação não chegou até eles, né? Que não conseguiam ir até a escola buscar atividade porque não tinha ônibus. Né? Então, assim, o diretor da escola, o assessor da escola, muitas vezes pegava o carro, colocava as atividades lá dentro e ia até no bairro, por exemplo, levar atividade para esses alunos. Né? E então a gente teve, assim, acredito que um aumento na evasão, isso, né, eu acredito que tenha acontecido mesmo, né? Mas eu acho que foram outros problemas ainda que estão relacionados a isso, né? Não só o fato de a escola fechou, né? É claro que isso contribui consideravelmente, né? Então não estou conseguindo fazer as atividades, não estou conseguindo acessar, não recebo as atividades, enfim, isso vai fazer o aluno desistir. Sim. Muitos alunos tiveram que começar a trabalhar. Então, os meus pais, né, agora que eu estou em casa, meus pais pediram para eu ajudar lá em tal coisa. E aí começou a trabalhar por conta disso, né? Então a escola foi ficando de lado. Né? E a gente sabe que no ensino médio essa é uma tendência. Né? Uma tendência muito forte. Então a educação básica, né, a educação pública básica, está tentando agir em cima disso. Porque muitos dos nossos estudantes saem da escola para ir trabalhar. Né? E isso antes da pandemia? Antes da pandemia, isso. Já era isso uma é realidade. um comportamento já de muito tempo já, né? Então isso é muito comum. Mas eu acho que teve um aumento, eu não sei falar de números, tá? Eu não tenho números para falar, mas acho que teve um aumento de evasão, sim. Que agora talvez a gente consiga tentar reverter um pouquinho. O que eu identifiquei em algumas leituras que eu fiz é que houve um ingresso menor nesse semestre, especificamente. Em toda a rede de ensino superior, houve uma procura menor. A gente não consegue levantar nesse momento ou identificar se essa procura menor se deu especificamente por conta das aulas, da modalidade, mas a gente acredita que tem outros fatores influenciando. A instabilidade, as incertezas, o momento em si de eu vou sair de casa, não vou, eu vou investir, não vou, eu tenho como, não tenho. Mas em contrapartida a gente também tem, nesse momento, o maior programa de bolsas do Uniedu do Estado. Dos últimos anos. Então foi a enxurrada de bolsas. Foi esse ano. De alguma maneira o Estado também percebe isso e está incentivando a retomada do processo de ensino. Então a gente percebe os movimentos e também percebe que existe um auxílio, uma grande preocupação com isso. É bom, né? Facilita a entrada, a não cair essa questão dos números de pessoas que ingressam no ensino superior. Isso é muito bom. É muito importante. O nosso país é um país que menos de 20% da população tem nível superior completo. É um dado bem interessante para se pensar, né? Agora pensa especialistas, mestres, doutores. E a gente exporta muita gente criativa e inteligente, muito pesquisador. Nos últimos anos, eu andei lendo assim, nos últimos anos teve muito pesquisador que saiu para universidades do exterior por falta de bolsa, de incentivo, enfim. Eu chamo isso de fuga de cérebros, né? Isso mesmo. Bem super. Vamos agora sair um pouquinho da pandemia, pelo menos por uns instantes, né? Deu tempo de... Vocês acreditam que há descaso com a educação no Brasil? E na região, como vocês avaliam? Essas perguntas a gente está tirando, muitas delas foram do que as pessoas mandaram pra gente, né? Legal. Então elas querem saber, vocês acham que existe esse descaso da educação? E como é que vocês avaliam esse possível descaso, sim ou não, né? Na região. A nossa realidade. Tá. Posso
falar da educação básica. É que assim, às vezes a gente pensa, o professor tá ali, ele só tá falando mal também, né? Pô, não tem nada de bom. Mas assim, eu acho que existe, e não é de hoje, né? Um certo descaso com a educação. Se a gente pegar números do Estado, por exemplo, eu sou um professor ACT, então eu sou admitido em caráter temporário, e o Estado em 2018 tinha 15 mil efetivos e 20 mil ACTs contratados, né? Então isso não faz o menor sentido, né? Então, alguns estudos de 2018 mostravam que o Estado de Santa Catarina tinha um déficit aí de 11.500 a 12 mil professores efetivos, né? De vaga real que está lá disponível, mas que o Estado não contrata professor efetivo, né? Então já começa por aí o descaso. Se você não tem um mínimo de pessoal para atender a demanda que tem, né? Porque o professor ACT, hoje ele está numa escola, ano que vem ele está na outra, ele vai onde a vaga aparece, né? E isso dificulta muito o trabalho do professor. Então, se eu consigo acompanhar um aluno do 6º ano até o 9º ano, eu tenho uma carga aí, digamos assim, de educação, de percepção daquele aluno muito maior do que hoje eu estou aqui, eu vejo ele no 7º ano, daqui a 5 anos eu vejo ele de novo numa outra escola, no ensino médio, né? Então, evolução, né? Isso, né? Então isso dificulta o trabalho do professor. Fazer um projeto na escola, se envolver com algumas questões ligadas à escola, para o professor ACT fica mais difícil, né? Então eu acho que tem esse descaso e aquela questão da estrutura que até a gente comentou, né? Com relação à pandemia ali, a falta de estrutura, isso aparece nas escolas públicas, né? Não adianta, é só a gente ver... por exemplo, com relação à pandemia, na portaria 983, que é que orienta como que deve agir, medidas sanitárias e tudo mais, lá fala assim, o uso de máscara é obrigatório, tem que trocar de 2 em 2 horas, e são máscaras ou descartáveis ou de TNT. Se você for para uma escola, qualquer escola, acredito eu, do estado, pelo menos as que eu conheço, né? Você vai encontrar praticamente todos os alunos com máscara de tecido. A escola não fornece, porque a escola não tem como fornecer. Entende? Então, vai nesses sentidos, né? E aí, de resto, né, a falta da tecnologia dentro da sala de aula, dentro da escola, né? Então, a gente tem... Eu acredito que existe, sim, esse descaso com a educação. Eu venho de uma realidade bem dispar, né? Porque... o ensino superior tem também o ensino público, mas eu praticamente vivi o ensino privado, né? Desde a formação e até agora a atividade profissional. E as realidades são um pouco diferentes, né? Isso há de se dizer. A gente percebe que o aparato do ensino privado ele tem uma agilidade um pouco maior, né? Você tem um suporte um pouco maior. E as estruturas são atualizadas com mais frequência e tal. Isso a gente consegue identificar que existe mesmo. O que a gente percebe, o que eu consigo relatar, é que eu percebo que muito tem mudado, né, em questão de aonde focar os investimentos. Hoje a gente conta com uma biblioteca virtual muito facilmente atualizável. E ao invés das escolas investirem em bibliotecas físicas, né, uma biblioteca virtual, dependendo da estrutura de estudantes, ela é bem mais viável por uma série de questões, né? Tamanho, espaço que ocupa, investimento financeiro naquele material, acessibilidade, a capacidade de você ficar transportando material físico e tal, e a possibilidade do jovem ou do adulto ler em qualquer estrutura, né? Seja num smartphone, no computador e assim por diante. Um investimento numa biblioteca virtual hoje compensa muito mais do que você comprar milhares de livros. Você não teria espaço suficiente para ter numa estrutura tudo aquilo que você tem numa biblioteca virtual. Então, é a questão também de aonde está indo esse perfil de investimento. E daí vocês perguntaram sobre o local. Eu estou vivendo uma experiência bem interessante hoje. Isso daí não através da instituição de ensino, mas sim através do Centro de Inovação, né? A gente propôs para a Prefeitura Municipal um projeto de educação inovadora. A Prefeitura de Jaraguá tem no seu aparato, na sua estrutura de educação, ambientes de ensino que envolvem ensino de robótica,
programação e tal. Mas ainda é inicial, né? Ele já existe há um tempo, já tem mais de 500 estudantes, crianças e jovens estudando, fazendo esse tipo de atividade, mas se sente a necessidade de, mas não é só aquilo, é para onde vai aquilo, né? O que a criança vai aproveitar disso ali como adulto e tal. Sim. E a gente lá no Centro de Inovação ficou pensando não só nisso, mas e a educação empreendedora, e a educação para negócios, e preparar aquela criança, aquele jovem para uma vida real, que não seja só, desculpa aí, professor, química, física, geografia, eu passei pela mesma coisa, então eu posso falar também, né? Tive as mesmas disciplinas. Física, matemática, ensino religioso e tal, e a gente tinha mais umas outras lá, tipo SPB, MC e tal, que eram mais de vida, de relacionamento social. E hoje em dia já não tem mais isso, né? Mas se sente a necessidade de ter e de preparar a pessoa para uma vida adulta, que não seja só desse conteúdo inicial. Então a gente lá no Centro de Inovação montou um projeto para uma academia da inovação dentro da escola do ensino fundamental. E a prefeitura topou. E a gente tem agora um convênio de 1 ano para trabalhar professores do ensino fundamental, desenvolver essas capacidades e habilidades de relacionamento, práticas, que vão além das metodologias ativas de ensino, que é modinha agora no Brasil, né? A gente está revitalizando o ensino através de metodologias ativas de ensino, mas sim a vivência da metodologia, fazer o professor viver aquilo, não ele aplicar aquilo. Uhum. A gente vai levar o professor para dentro do Centro de Inovação para ele ser o estudante. Uhum. E viver a prática da metodologia, e criar, e fazer e tal. Então, é isso aí que minha criança vai viver. E depois nós vamos levar as crianças para dentro do Centro de Inovação para viver uma academia de inovação, em grupos. E a prefeitura investiu. Não, nós vamos fazer, porque Jaraguá vai ser uma cidade que vai ter esse perfil de pessoas, né, adultas, capacitadas, empreendedoras, inovadoras. Essa é a intenção. Na verdade, a gente vê que falta, né? A gente tem as matérias básicas, mas justamente as pessoas perguntaram bastante sobre essas questões de incluir essas outras matérias cotidianas, né? Foi essa palavra que usaram, cotidianas, na grade curricular, por exemplo, empreendedorismo, financeiro, enfim, outras questões, né? Uhum. Inclusive essa questão de informática, eles colocaram várias coisas aqui, a gente até montou as perguntas, mas realmente essa questão do empreendedorismo, educação financeira, ou informática, programação, são coisas que talvez isso ocorra em outros estados, a gente sabe, né? Mas não é comum no Brasil inteiro. E é interessante esse tipo de projeto, porque deveria ter mais desses projetos mesmo que sejam voltados para a educação. Tanto para o professor quanto para o aluno, né? Hoje o mais próximo disso que a gente tem é o que está sendo implantado, inclusive por lei federal, que é o novo ensino médio. Uhum. Né? Então, o novo ensino médio ele tem uma grade que é fixa e uma grade que é eletiva, que o aluno vai escolher dentre algumas opções no primeiro ano, né? No segundo ano ele já vai ter a trilhas de aprofundamento. Então, ele quer se aprofundar em física, ele quer se aprofundar, né? E surgem também projetos integradores com relação a empreendedorismo. Então, é o que a gente tem mais próximo disso que vocês estão comentando hoje, na educação básica. Só que ainda é uma matriz transitória, né? Ele está em fase de testes. Então, já teve o ensino médio inovador, já teve o EMIT, né? E agora o governo federal estabeleceu o novo ensino médio. Né? Mas isso não é fixo para todas as escolas, não são tipo todas as escolas vão ter a trilha de física, a trilha de estudo financeiro, não. O estudante vai ter que mudar de escola inclusive. Isso. Nessa escola é financeira, naquela escola é de preparação politécnica para as áreas das engenharias e tal. Então o estudante vai fazer esse movimento pela opção dele para que área ele quer se aprofundar. É interessante também, né? Porque desse jeito você constrói uma sociedade. Você traça novos relacionamentos, porque se a pessoa quer mesmo ir para aquela área, ele vai ter que procurar. Mas aí entra uma outra questão que a gente colocou aqui,
De que forma que vocês avaliam essa questão do aluno, aos 17 anos, escolher uma profissão? Vocês acham que isso já está sendo trabalhado para ser pensado antes ou ainda é prematuro a pessoa sair aos 17 anos da escola e escolher o que vai fazer o resto da vida? Porque na verdade é bem confuso, né? Porque ao mesmo tempo em que essa proposta do ensino médio te traz a opção de você escolher para que área você quer, ao mesmo tempo tem uma confusão enorme das pessoas não sabendo o que elas querem fazer com 17 anos. Como que vocês veem isso? É uma decisão talvez das mais difíceis, né? Você chegar aos 17 anos e ter que definir o que você vai fazer da vida, né? E talvez é uma pressão que, não sei, talvez a gente não precise fazer no jovem, né? Perfeito. Eu acho que forçar essa decisão num momento em que ele não está pronto para isso, ele não sabe o que ele quer, é mais danoso para ele do que ele não vai perder tempo, ele vai decidir agora, ele vai fazer o que ele quer e ele não vai perder tempo. Mas talvez ele não está pronto para essa decisão. E no Estado, dentro dessa ideia do novo ensino médio, o que tem próximo disso de novo é o projeto de vida. Então começou-se a trabalhar projeto de vida a partir do primeiro ano do ensino médio. Então eles vão ter nos 3 anos, e aí com questões relacionadas ao autoconhecimento, né? Soft skill. Vão trabalhar habilidades de relacionamento. Isso, né? Legal. Então tem essa pegada no novo ensino médio, já tem essa organização. Eu tenho uma opinião bem particular disso. Eu trabalho com ensino superior desde 2004. Então, isso já como professor, né? Mas que tô nessa vivência aí, dá para dizer que desde o ano 2000. Foi a minha primeira experiência em sala de aula como técnico de laboratório dentro do curso de design lá na Univale. De lá para cá não mudou nada. Todo mundo está indeciso. Eu acredito, né, que eu posso falar da minha experiência, não posso falar da dos outros. Mas eu acredito que é o que você disse, a pressão está no lugar errado. De repente, a intenção dos pais de ver os filhos bem deveria se focar em qual é a primeira experiência que você quer ter, não a profissão que você vai fazer para a vida, cara. Verdade. Você escolher aos 17 anos a profissão da vida, sério, é besteira. É a chance balela. de dar errado é bem grande também, né? Não. Mas eu quero que meu filho seja médico. Ele vai ter que estudar pra caramba. Tu sabe se ele suporta ver sangue? A gente não tem isso, assim. A forçação de barra pro jovem, né? E essa obrigação de ter que escolher uma vida para os próximos 50 anos dele, né? Porque ele vai estar com 17, vamos pensar lá em 67, 77 anos, o cara ainda está fazendo. Eu não sei, hoje eu não sei o que eu vou estar fazendo. E eu já passei dos 40 tem um tempo. E hoje já é uma realidade quando você percebe que hoje eu sou jornalista, mas se amanhã eu não estiver contente com isso, eu tenho uma infinidade de possibilidades, né? E hoje o jovem já sabe isso. disso hoje também, que se ele não gostar de direito, ele pode mudar para engenharia, trancar e começar outra, né? Sim. E o mais curioso é que eu vou colocar como sociedade de maneira geral, a sociedade não percebeu isso ainda, então a pressão continua existindo. Continua existindo verdade, igual, né? Isso é uma tristeza. A gente começa a pensar nos grandes, as grandes referências mundiais, né? Se pegar o Leonardo da Vinci, o que ele era? Puxar pela história, o cara era o quê? Era arquiteto, era pintor, era escultor, era designer, ele era médico, ele secava corpo para ver como funcionava. Então, o que o cara era? Lá naquela época a coisa já funcionava assim. Sim. Aí a gente hoje força o jovem a tomar... Não. Qual é a tua primeira experiência? Se a gente aprender a estimular o jovem a ter experiências que ele possa dizer, disso eu gostei, disso eu não gostei, aí nesse sentido eu posso dizer que eu tive um pai muito bom. Quando eu disse, eu quero ser técnico mecânico, ele foi lá e me conseguiu uma vaga numa fábrica que fazia peça para trator, cara, me botou lá dentro. Eu fui para a fundição da fábrica derramar ferro fundido. Vocês têm noção do que é isso? O calor lá, eu não vou dizer do que é, mas é bem pertinho, tá? Do calor que tem lá naquele lugar. E assim, de lá para cá, toda a trajetória passou por área de mecânica, depois arquitetura, design industrial, propaganda e marketing. E eu fiz um mestrado em patrimônio.
Olha a relação louca, né? Então tu tá falando de história, eu sei de história também nessa brincadeira. Tá, mas você não decidiu? Claro que eu decidi. Eu decidi viver feliz. Então eu tô fazendo coisas que acrescentam na minha atividade profissional. E hoje eu tô gestor. Né? Então, tá uma trajetória de vida completa. Você fez aquilo que você queria fazer. E tá ok. E acho que é isso que a gente precisa aprender, né? Eu sei que eu sou formada em design de moda, atuo aqui no ACP como social media e eu tô fazendo curso de bartender. Olha aí, ó. Gente, e eu gosto de tudo isso. O que eu vou fazer? Perfeito. Vai fazer as coisas que te deixam feliz? Vai trabalhar, né? Porque, peraí, também, aí vamos dar uma puxada na orelhinha? Posso? Vamos lá, né? Vamos dar uma puxada na orelhinha. Não da Caterine. Assim, a expectativa dos pais de fazer os filhos escolherem é tentar não fazer com que os filhos sofram o que eles sabem que pode acontecer. A gente não tem certeza que os filhos vão passar por isso. Né? Daí eu tô falando, eu tenho uma filha de 19 anos. Mas nesse processo, nessa sanha de não deixar ralar o joelho, Sim. Né, a gente acaba esquecendo que a expectativa não é do pai, e não pode ser, não é da mãe, tem que ser do jovem. E a trajetória é de outra pessoa. Então a gente tem que estimular a ter responsabilidades. Cara, você quer ser alguém na vida? Vai lá. Você vai ter que ralar para isso. Você vai ter que carregar café antes de você ser editor, tá? Então, passa pelo processo e estimula para que ele passe pelo processo. E quando estiver sofrendo, diz assim, legal, eu te ajudo, mas tu vai continuar sofrendo. Não pode tapar o sofrimento. Também faz parte do processo de educação. E essa é uma educação que às vezes a escola não consegue dar. E não tem como dar, né? Sim, porque essa é uma educação que tem que ser de relacionamento, tem que ser de sociedade, tem que ser de família. É um outro perfil de educação. Então a gente tem que viver desses conjuntos de educação e estimular da melhor forma, da forma mais positiva possível, para que a pessoa se dê bem e que ela saiba, não, tu tem um amparo, se der errado, tu tem um amparo. Até porque muitas vezes as pessoas acham que a escola vai resolver toda essa situação. E a escola não tem nem como fazer isso, porque isso depende de uma série de outros elementos, né? Que não está só ali dentro da escola, né? Então, essa questão dos pais, né? E a participação da família nesse sentido. E não no sentido de, eu vou forçar meu filho a fazer as tarefas que ele tem que fazer para a escola. Não, no sentido de ouvir o que o filho tem para dizer. Né? Assim como a escola também tem que estar aberta para ouvir o que o aluno tem para dizer. Né? Senão a gente fica empurrando um monte de coisa e dizendo, você tem que ver isso, você tem que ler isso, estudar isso, porque você precisa ser alguém na vida. Né? E aí a gente fica nessa de, é meio vago isso, né? Você precisa ser alguém na vida. Né? Tem que decidir o que você quer fazer. O que é ser alguém na vida, né? Pois é. Né? Bom, e aí passando por toda essa trajetória, a gente vai voltar para uma polêmica que vieram muitos questionamentos sobre o método de ensino atual em todas as áreas, fundamental, infantil, médio, superior, é eficaz ou não? Porque a gente tem também uma taxa de analfabetismo funcional muito grande, né? A gente estava dando uma olhada nos dados, é meio preocupante, então a gente queria saber de vocês. Eu preciso fazer um adendo no sentido de, primeiro, método de ensino, né? Se a gente fala da rede estadual de ensino, por exemplo, a concepção de educação que a proposta curricular de Santa Catarina tem é a histórico-cultural. Então é aquela que vê o ser humano como produto e processo das transformações da sociedade, né? Então, essa é a concepção de educação. Se a gente falar de método, aí a gente pode estar falando até da sala de aula especificamente. Então é muito difícil dizer assim, o método hoje é eficaz, né? Porque a gente não tem como descobrir qual é o método. Metodologias ativas, eu posso trabalhar sala de aula invertida, né? Mas também continua histórico-cultural. Continua histórico-cultural, que é a concepção. Perfeito. E o método é o de sala invertida, entende? Então é muito difícil, porque a aplicação depende também do planejamento do professor, do que o professor vai fazer, ou das políticas da instituição.
né? Ou da rede. E sobre a questão de ser eficaz ou não ser eficaz, a gente também, não querendo Muita relativizar variável. demais, né? Mas a gente tem que pensar, o que seria uma educação eficaz? Com relação à escola, para que a gente está formando o nosso aluno, os nossos jovens? A gente está formando ele para ele conseguir ser um ser humano que consegue conviver em sociedade, que consegue pensar politicamente, né? E que vai conseguir transformar essa sociedade de alguma forma, ou a gente está preparando esse estudante para ser o que a sociedade quer que ele seja, naquele sentido que a gente estava falando, né? Antes. É relativo, né? Isso, né? Então, assim, a gente primeiro precisa ter muito bem definido para que a gente quer a educação, para que a gente quer a escola. E aí a gente vai entender se ela é eficaz ou ela não é eficaz, né? Eu acredito que a discussão é enorme. É uma discussão né? sem fim. Acabou de passar na minha cabeça. Cara, vai até o infinito, aqui. né? Isso, por isso que eu falei, eu não quero ficar relativizando demais, porque daí a gente fica voando aí e não Mas fala é um nada, questionamento né? bom pra quem tá ouvindo saber o que é, na verdade, uma educação eficaz. Exatamente. O que Sim. você É você pensa, aprender né? o beabá ou é você realmente pensar Em como qual, cidadão? Em qual base foi construída a pergunta, né? A partir de que referência a pessoa construiu a pergunta? Exatamente. Também é relevante. A gente pode ir pelas métricas. Uma educação eficaz pode ser avaliada por uma métrica de avaliação do MEC. Aquela instituição atende todos os requisitos e tem nota 5 no MEC e os estudantes têm nota ENAD 5. A pessoa faz um curso de odontologia e trabalha como vendedor na loja. A educação foi eficaz? Ele concluiu o curso, tem o seu diploma, mas trabalha vendedor. Por quê? Não sei, você tem que perguntar para a pessoa. O teu curso te ensinou? Você faz obturação, faz os tratamentos? Faço. Beleza. Mas então por que você trabalha na loja? Porque eu fico mais feliz aqui. Não quer dizer que a educação não foi eficaz, que o ensino não foi completo. Só quer dizer que a pessoa escolheu fazer outra coisa também, né? Então é muito relativo, não tem como não relativizar isso. É subjetivo, cada Sim. um vai saber do seu, né? Aquela questão também de prova, né? Vai fazer É, uma prova, estudou até- pra prova, decorou, hoje não lembra de nada do que aprendeu em física. Sim. Isso. Mas Justamente. passei! A questão da métrica, né, no sentido da nota da instituição de ensino superior no MEC, ela avalia uma série de elementos, né? Sim. Mas se a gente pega as avaliações que existem para a educação básica, a gente tem o IDEB. Então, o município teve uma nota muito alta no IDEB. O que isso significa? Isso Menos significa gente que reprovou. os alunos foram muito bem preparados em português e matemática. É isso aí. Basicamente. O resto? Ou- será que ou a tiveram educação um é índice de eficaz? reprovação pequeno. Isso. Na verdade, também não confirma se ele foi bem preparado. É. Só avalia se o índice de reprovação foi pequeno. Isso, né? Então, assim, será que a educação eficaz é aquela que, beleza, todo mundo sabe português e matemática? Mesmo sabendo que a gente tem um índice alto de analfabetismo funcional? Então o IDEB é mentiroso, né? Então, assim, de certa forma mentiroso, né? Por causa dessa relação. Então, como é que a gente vai avaliar essa educação? Né? Tem o Enem. Bom, o Enem já é um pouquinho mais completo. Mas é também só uma prova. Não avalia Entende? muita Olha, coisa também, né? Uma prova, a pessoa acordar com dor de cabeça e fazer uma prova é horrível. São muitos fatores influenciando no resultado. Não quer dizer que aquela Isso. pessoa é boa ou ruim. Isso ou- mesmo. Isso. Por isso que a análise tem que tomar a maior parte dos elementos. A Então tem que pessoa falar leva desde a um susto estrutura. antes de fazer uma prova. Tá, Porque Também você vai ser também pode chutar tudo e acertar tudo, Também, óbvio. Isso. né? Acontece. Mas como que os alunos do ensino fundamental chegam pro ensino médio? Como que você vê a bagagem educacional deles indo do fundamental pro médio? Como você avalia? Tá. E vai ser uma linha do tempo, porque vai chegar Sim, aqui, daqui a vai pouco chegar eu lá. pergunto. Se prepara, Neto. Vou perguntar para os universitários. Universitários também não sabem. Tá, então. A gente tem um aluno que chega no primeiro ano do ensino médio, na maior parte deles, né? A gente tem alunos que têm uma série de dificuldades. E isso a gente pode falar do processo inteiro. Então, o aluno que chega lá na educação infantil,
ele passa pelas séries iniciais do fundamental. A gente vai ver no 6º ano, por exemplo, do ensino fundamental, diversos problemas. Mas veja bem, eu não estou aqui dizendo que o professor que estava antes errou, não é no sentido de jogar culpa em alguém, não, é o processo mesmo, né? E o aluno que chega no ensino médio, né, ele tem uma série de dificuldades sim, né? A parte, talvez, que eu percebo mais e que influencia muito na questão do ensino de história é a parte de leitura e interpretação, por exemplo. Como é que eu vou ensinar a história para um aluno se ele não consegue interpretar um texto? Né? E essa falha, ela não é especificamente da escola. Essa falha, ela envolve, de novo, uma série de elementos. Cultural. Ela envolve o quanto a família se dedica a essa criança, né? Ela envolve as condições, porque aí muita gente vai dizer assim, mas não estuda porque não quer, só faz isso. Não, às vezes tem que cuidar do irmão mais novo. Às vezes não tem. Eu estava conversando com os alunos, né? O professor Neto até comentou um pouco disso. Eu estava conversando com os alunos agora nessa volta. Bom, onde é que vocês estudavam em casa? Mesa da cozinha, sofá, cama, uma escrivaninha no quarto? É minoria que tem uma escrivaninha no quarto. Então, como é que eu vou cobrar que o aluno tenha um bom desenvolvimento se o único momento que ele estuda é quando ele está na escola? E aí ele está muito preocupado em se socializar também. Ele não está preocupado só em aprender alguma coisa. Preocupado com a hora do lanche. Também. Principalmente. Né? Porque talvez é o momento em que ele tem essa socialização. A socialização. Ou é o momento em que ele tem para se alimentar também, de uma maneira mais... Então, assim, tem uma série de dificuldades aí, mas né, estão relacionadas a vários elementos. Tem essa questão dos pais incentivarem eles também a leitura. Também. E daí, que nem você disse, você está na cozinha, por exemplo, aí tem um monte de barulho, aí tua mãe tá fazendo almoço, e aí tem o teu irmão correndo, e aí como é que tu faz? Né? Tem um monte de distração e um monte de coisa. Ainda é bem subjetivo, né? Tem uma questão do incentivo à leitura que as pessoas, assim, tem que ser valorizado, mas incentivar a leitura às vezes não é dar o livro, nem o gibi, nem a revista, não é dar o equipamento para a criança ler. É ela enxergar que isso tem valor para os pais. Sim. Criança ver você lendo os e pais, você que gostando referência de fazer aquilo. você tem dos seus pais, né? Ou que referência essa criança tem dos pais e dos tios e tal do restante da família em relação à leitura, ao tempo de dedicação à leitura. Leitura é como academia, né? Você lê só um pouquinho, o teu músculo vai crescer só um pouquinho. Sim. Tu não vai emagrecer, filho. Então, você quer um conteúdo... mas é difícil. Sério, para você interpretar texto, tem que literalmente... Eu vi uma vez o Clóvis de Barros Filho dizendo tem que ter bunda de paquiderme, né? Tem que sentar e ficar lá, bumbum quadrado. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui está a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, sabe, na quinta série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Porque você tem que ler aquela página e ler de novo, e ler de novo, até você entender o que está escrito ali. Não entendi as palavras, tem que consultar um dicionário, fazer uma pesquisa online, achar a palavra e entender o contexto. Esse exercício de leitura e de criar o hábito de ler e interpretar é um grande diferencial. E isso se estende para a graduação. Já vou aproveitar o gancho para puxar lá para a graduação. Isso aí, alunos de ensino médio para ensino superior. Isso. Eu imaginei que ia ter a sequência da pergunta, né? Então, quando os alunos do ensino médio chegam no ensino superior, eles não são diferentes. Eles não ganham a varinha mágica, e nem bota capa, nem nada assim. Eles chegam igualzinho que estavam na sala de aula no último dia de aula do terceirão e continuam assim por um bom tempo. E o máximo que a gente consegue fazer nesse processo é estimular mais e mais.
pedindo para que leiam, indicando leituras de artigos e tal. Mas a gente identifica essa dificuldade também de leitura e interpretação, justamente porque a cultura de leitura real não tem sido difundida. Até porque passar o dedo para cima no celular é muito mais divertido do que você ficar olhando para um texto fixo. Porque você está vendo as coisas passando, elas já existem, né? São imagens, são atrativas, coloridas, e agora elas dançam, tem musiquinha e fazem palhaçada. E é muito mais atrativo, de forma imediata, do que você ler um livro e ficar imaginando. Porque o livro te força a mente. A leitura de texto te força a mente imaginativa. E pensar, às vezes, dói. Porque você encontra realidades que você não encontra, não vai ter ninguém dançando TikTok no livro. Sim. Então... Se tiver, você vai ter criado ela, né? Aí, ó. Mas essa capacidade de ler, interpretar, imaginar e conseguir construir argumentos é uma das grandes dificuldades que a gente vê. E é estimulado, com certeza. Mas um dos grandes fatores que eu percebo é que a gente às vezes vive um pacto de mediocridade no processo, que existe uma média. E a média é 70%, 75%, 60%, dependendo da escola ou da instituição de ensino. Eu estou falando de porcento, que é a nota 7,5, a nota 7, a nota 6. Isso para mim representa que a pessoa aproveitou apenas 60% do processo. E ele pode ter passado por tudo e se formado profissional e ter aproveitado só 60% do processo. E ele vai ter a mesma certificação. Está errado? Não vou julgar se está certo ou errado. Mas vai da pessoa. E a gente vive num país onde pessoas desvalorizam. Só aquele lá tirou 9 num trabalho. Em vez de, eu também quero tirar 9 no trabalho. E vou me esforçar para tal. Então, esse incentivo para a leitura tem que migrar não só para a leitura, mas para todos os processos que cercam. Para a gente conseguir ter um grupo, um conjunto de fatores, habilidades para aprendizagem melhores para esses jovens. Eu sou muito devoradora de livros, eu amo muito, mas foi um incentivo que veio de casa. Eu via a minha mãe lendo muito, minha mãe também é professora, e eu via ela lendo e eu achava maravilhoso ver as expressões dela e o que depois ela vinha me contar. Então, isso também foi um reflexo. É muito do que vocês estão falando de a educação não ser só o ambiente escolar, universitário, e sim o que vem de casa. E uma coisa que me perguntam muito, como que eu gosto de ler? Aí o que eu respondo é o seguinte: quando eu aprendi, eu consegui entender o que eu gostava de ler, a leitura se tornou excelente. Então, às vezes, não é porque você não gosta de ler, você só não entendeu ainda o que você gosta de ler, né? E mesmo assim, tem outra coisa que eu acho que é muito importante. Hoje a gente passa o dia inteiro lendo, né? E eu me cobro muito porque eu chego em casa e eu quero ler meu livro, às vezes eu tô exausta e eu penso, mas eu nem li, mas eu passei o dia inteiro escrevendo, lendo mensagem no celular, e às vezes a gente esquece disso também. Então, talvez uma solução disso seria, larga um pouco aquilo que talvez não é tão importante e substitui por algo que é importante, pegar um livro, enfim. Então, eu acho que também é uma construção que vem de família, né, de educação dentro de casa, junto com a educação escolar e universitária, e também com você se conhecer e entender qual é o seu limite e o que você gosta. E para os pais, né, ler livro em casa estimula os seus filhos a lerem também, porque eles veem pelo exemplo. Exatamente. O bom exemplo, ele é copiado e o mau exemplo também é copiado, né? O professor falou ali da questão das notas. Só ele tirou 9, né? Mas a maior parte desses alunos veem os pais, os tios, os primos falando no churrasco em família: eu era muito ruim na escola, eu não estudava, eu só queria sair da escola, eu só queria fugir. Ele passa a vida inteira dele escutando isso. Essa é a referência. Então ele vai chegar na escola, ele vai lá, esse lugar aqui é aquele lugar.
que eu tô Que o meu acostumado pai a queria ouvir fugir, que meu tio queria fugir. Entende? Então, e que eles riem tanto disso. Pois é, se tornam histórias tão engraçadas, né? E aí... Se eu não fizer isso, não vai ser legal no futuro. Entende? Tem isso. Eu vou aproveitar o teu gancho, você falou sobre as redes sociais ali, para fazer um estímulo, né? Eu, durante um tempo, comecei a usar várias redes sociais, uma para poder me relacionar e ter conteúdo cada vez mais atual para interagir com os estudantes. Afinal de contas, eu comecei lecionando no ensino superior com 28 e daí estava meio pertinho, já era velhote, né? Mas estava meio pertinho da gurizada que está entrando. Eram só 11 anos, 10 anos de diferença. Hoje eu tô com 44, né? Então não tem mais o mesmo pique, nem os mesmos jargões, nem meme, né? Eu não memerizo como eles. Então vamos entrar nas redes sociais. E isso consome um tempo absurdo. Eu comecei a rastrear o tempo e ver o quanto tempo eu levava numa rede social e o quanto eu deveria aproveitar desse tempo para outras coisas, para aumentar intelecto, não a quantidade de coisa que passa na frente dos olhos. E aquilo estava difícil, até eu assisti um documentário chamado Dilema das Redes Sociais. Nossa, é muito bom. Pais que querem ver seus filhos admirados com o que vem das redes sociais, não bota aí, não vai mostrar para ele assim, assiste isso aqui que o professor Neto falou para assistir. Não faz isso não, que você vai incomodar o jovem. Mas faz do teu jeito, senta com ele e assiste junto, porque é importante para ti, pai, também, para ti, mãe, também. A partir daquilo ali, começa a achar outros assuntos que tenham relação e estimula um processo de não só assistir, mas de ler também sobre o assunto. Vocês vão ver que tem bastante coisa aí falando sobre as redes e muitas das coisas do tipo, agora acabei de falar do Dilema das Redes Sociais, o primeiro filme que vai aparecer com certeza no Instagram para mim vai ser esse. Vai aparecer lá, propaganda, né? Porque aparece. E tem também aquele livro, né? 10 argumentos para você deletar suas redes sociais, que é basicamente na mesma linha. Mas pra Sim. você ler o livro, você tem que sair das redes sociais. Opa! Primeira coisa. A valorização dos professores, né? Querendo ou não, Opa. a gente tem que chegar nessa pauta. A gente tem que falar sobre isso, porque não é à toa que vocês estão aqui, né? Qual que é a opinião de vocês? É apenas uma questão financeira, uma questão de qualificação, valorização no sentido na qual vocês quiserem interpretar? Digam aí, gente. É difícil ganhar 50 mil por mês. E se você for professor, você não vai ganhar. Não tem aquela frase que a pessoa fala, o que você faz? Daí a pessoa responde, eu dou aula. Mas você só dá aula ou você trabalha? Que é o cúmulo, né? Mas... Bom, eu percebo essa questão do reconhecimento dos professores, eu percebi muito bem quando eu tive a oportunidade de participar de um congresso em Portugal. Eu fui apresentar como pesquisador brasileiro numa instituição no Congresso de Tecnologias de Ensino e Aprendizagem, no EUTIC. Se faz uma referência para um professor que é uma coisa incrível, assim. Sendo assim, senhor professor, se percebe a referência à dedicação daquele ser por ter estudado, por se dedicar realmente ao ensino e à pesquisa. E por vezes aqui no Brasil a gente não percebe isso assim. Mas eu também tive feedbacks diferentes de egressos, né, de estudantes ali do design, que foram estudar fora e que vieram assim, nossa, senti muito a falta de vocês lá fora. Porque se fazia tanta referência aos professores que eles estavam num pedestal muito além da nossa possibilidade de relacionamento. Então eles chegavam, estreavam e iam embora. E a gente ficava ali na luz da estrela, né? Então, tem prós e contras das valorizações. Eu sinto que com a pandemia, com esse processo todo e com toda a dedicação que a gente teve, os estudantes deixaram muito claro pra gente que o grande fator de permanência da grande maioria deles nas aulas eram os professores. Eles fizeram questão de falar isso pra gente e de registrar nas avaliações que a instituição fez ao longo do ano, que o grande fator de permanência é a capacidade,
a maleabilidade, né, e a agilidade dos professores e a interação que eles têm com os estudantes. Então eu fiquei muito feliz ano passado quando eu vi os resultados. Bom, com relação à educação básica, eu acho que a gente entra numa questão um pouco mais complicada, que é no sentido assim, o professor de ensino superior, normalmente ele está dentro da sociedade, dentro dos olhos da sociedade, num status um pouquinho acima do professor de educação básica, né? Porque você, não, é um professor de ensino superior, né? Então ele está formando profissionais e tal, né? Então tem essa visão, né? O professor da educação básica, ele é visto mais como igual, né? Então a gente vê muitas questões ligadas a polêmicas que acontecem, como já aconteceram por aqui, por exemplo, com a professora do município que o menino levou a boneca da Mariana para casa e aí deu todo um negócio porque menino não pode levar a boneca para casa. Uma professora de sociologia em Guaramirim que estava trabalhando questão da família e aí foi levado para a Câmara de Vereadores de Guaramirim, né? A situação de que ela estava ensinando ideologia dentro da escola. Eu acho que quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente percebe uma desvalorização do professor. Como se aquele profissional ele não tivesse a capacidade de estar fazendo o que ele está fazendo. Então você cria polêmica, mas não vai lá olhar qual foi o planejamento do professor, não conversa com o professor, e isso, na minha opinião, é desvalorizar aquele profissional. Né? Então, eu estou dizendo, ele é o profissional, ele estudou durante 4 anos ou mais, ele se especializou para aquilo, né? Ele teoricamente sabe o que ele está fazendo, sabe o que ele precisa fazer, mas ele vive uma pressão da sociedade que não precisava ser desse jeito, né? Então vai muito além da questão salarial. Eu nem vou entrar nesse assunto da questão salarial, porque né, toda vez que o professor faz greve, por exemplo, as pessoas acham que é só por causa de salário, né? Então nem vou entrar nesse mérito, porque todo mundo sabe que é um problema, né? Todo mundo sabe que tem desvalorização aí. Mas eu quero entrar mais nesse ponto mesmo, do quanto que a sociedade em geral respeita o professor do ensino básico, da educação básica, né? Isso falta muito, esse respeito, e muitas vezes dos próprios alunos, enfim, né? A gente carrega essa problemática. É engraçado, você não vê ninguém voltando lá no médico dizendo assim, ô doutor, por que você deu o remédio tal pro meu filho? Não, esse remédio não é bom pro meu filho. É verdade. É verdade. Isso não acontece, mas com o professor acontece. Por que você deu uma bronca no meu filho? Por que você disse pra ele não ficar correndo na sala de aula? Você não pode. É uma questão muito séria, né? Porque rola agressão e tudo mais. Isso. E às vezes, tipo, é uma questão conjunta, né? E aí o que acontece? O professor acaba inibindo todas aquelas ações que poderiam ser transformadoras, muitos professores, né? Para não se desgastar emocionalmente com uma situação dessa, né? Porque o desgaste emocional de um professor que tem que ir a público para se explicar, é um desgaste muito grande, né? Então eu acho que nesse sentido a gente tem uma desvalorização muito grande do professor, né? É um ponto assim que a gente precisa repensar enquanto sociedade mesmo. Eu não estou dizendo que não tenha que ter fiscalização, porque pode ter professor que esteja fazendo coisa errada sim. Isso aí tem em qualquer profissão. Né? Qualquer profissão. Mas cobranças, né, que tenham um certo argumento, que tenha, né, um fundamento, e não o que acontece, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de falar dessa desvalorização. Eu posso quebrar o nosso protocolo aqui? Manda. Eu queria pedir para os dois deixar uma diquinha, assim, uma dica de professor para todo mundo. Uma dica, o que um professor tem para deixar de dica para a sociedade? Fala, professor. Pegaram de surpresa. Bom, o que eu posso dizer? Quando a gente desvaloriza qualquer situação de estudo, quando você desvaloriza alguém porque vê que ela está lendo alguma coisa que você não acredita, você está fazendo 2 coisas erradas.
Uma, você não investigou o suficiente o assunto. E outra, você está tolhindo uma outra pessoa de ter a capacidade de conhecer algo novo. Então, se você observar que alguém está lendo alguma coisa, seja no máximo curioso. Pergunte o que ela percebeu sobre aquele assunto e estimule para que continue lendo. Se você não concordar com o argumento, leia também e discuta com o argumento através de leitura. A gente vai ter uma sociedade bem melhor, com pessoas mais informadas. Que deduzem menos, né? E que atacam menos as pessoas, né? Atacam argumentos. Justamente. Eu acho que a minha fala vai mais ou menos nesse sentido, né? A gente precisa se olhar enquanto sociedade. Então, né? Não é eu olhar só para mim mesmo e pensar, o que eu quero, o que eu vou fazer. Não, é pensar num coletivo. Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje de necessidade de pensar nesse coletivo, né? Do quanto a minha ação ela pode ser transformadora positivamente no coletivo ou não, né? E eu acredito que falta muito para nós, enquanto sociedade, e aí de todos esses problemas que a gente comentou, né? Falta muito olhar para a sociedade mesmo e entender assim, o que a gente quer, né? Eu acho que se cada um olhar, até para os estudantes, por exemplo, né? Estudantes da educação básica, no sentido de escolher o que eles querem e tudo mais, é olhar para si e pensar. Eu acho que a gente não faz muito isso, né? A gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso. O que eu quero fazer, como que eu me sinto bem. E se a gente começa a fazer isso individualmente e depois enquanto sociedade, a gente tem possibilidades de melhora, né? De transformação muito positiva. Eu acho que essas foram as nossas considerações finais, né? Sim. Com certeza. Então a gente vai agradecer a vocês pela audiência, né? E esse foi mais um episódio do podcast Por Acaso, com o tema educação. A gente agradece a participação de vocês. Inclusive, se vocês quiserem deixar algum contato, redes sociais, fiquem à vontade. Ok? Se quiser fazer uma conversa comigo, pode ir direto no site da Católica. Tem lá o espaço para você mandar um e-mail para o Fale com o Coordenador, é o coordenador Neto do curso de Design. Tem o WhatsApp ali também, que é o 3275-8235. Então pode mandar um WhatsApp direto para mim se quiser fazer alguma pergunta. Ou lá no Centro de Inovação de Jaraguá do Sul, se quiser fazer uma visita e lá conhecer o Centro de Inovação, bater um papo, a gente está sempre às ordens. Eu estou lá preferencialmente de manhã. No meu caso são as redes sociais, pode procurar por Valdinei Deretti lá, Facebook e Instagram. Se quiser entrar em contato, pode ser por lá, tranquilo. Então, obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema pra gente debater aqui com qualquer especialista, né? Envie nas redes sociais do @poracaso, @cpnews, ou no e-mail poracasovideos@gmail.com. Eu sou a Caterine Viebrands. E eu sou a Isabel Debatim. Até o próximo episódio.